A Receita Federal disponibilizou ontem o programa para quem vai fazer a declaração do Imposto de Renda 2024. A previsão inicial era de que o sistema só seria liberado no dia 15, quando começa o prazo para entregar o documento. Mas a liberação foi antecipada. Por meio do programa é possível fazer a declaração sem muitas dificuldades, uma vez que a maioria dos dados está disponibilizada na declaração pré-preenchida. Resta ao contribuinte apenas conferir as informações e adicionar os dados que forem necessários, conforme o ano vigente da declaração. Apesar disso, ocorreram algumas mudanças importantes sobre a declaração que precisam ser observadas para fugir da malha fina ou até mesmo para aproveitar as deduções. Para falar um pouco mais sobre isso, nós vamos conversar agora com o advogado Frank Humbert Pool, que é especialista em direito tributário, sócio e CPO da Maravalhas Sociedade de Advogados. Ele vai nos orientar sobre a entrega da declaração do imposto de renda e dar os macetes para a gente não cair na garra do leão, né, doutor? Exatamente. Boa tarde, Frank. Seja bem-vindo ao nosso Agora Interior. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado a quem nos assiste também, agradeço o convite. Parabenizo pela iniciativa de tratar desse assunto, um assunto tão importante que acaba tirando um pouco o sossego das pessoas, né? Nessa época do ano de março a maio, né? E aí até já com a primeira informação, é importante frisar, o prazo da declaração começa agora dia 15 de março e termina dia 31 de maio. Então temos aí 2 meses e pouco para poder fazer essa declaração. Geralmente o brasileiro deixa para a última hora, não é a recomendação. A gente precisa sempre tentar fazer a declaração com calma, com tranquilidade. Como você colocou, a declaração já tem uma forma pré-preenchida, né? Essa forma a Receita tem nos sistemas informatizados dela as informações que outras pessoas informaram em relação ao seu CPF e aí ela faz essa busca automática. Isso significa que o contribuinte só precisa ir lá e dar o ok naquilo que está? Não, de forma nenhuma. A responsabilidade para entregar a declaração e com relação ao conteúdo da declaração, ela é 100% do contribuinte. Então ele tem que ir lá e confirmar aquelas informações. Exatamente, ele tem que confirmar todas as informações, tirar o que ele acha que tem que tirar, colocar o que ele acha que tem que colocar. Né? Ela fez essa declaração pré-preenchida, é uma forma da Receita de facilitar para a maioria dos contribuintes, sobretudo aqueles que declaram por umas questões menos complexas, tem menos patrimônio, uma renda menor que cai na obrigatoriedade, mas não tem uma complexidade muito grande na declaração, então ela já puxa todas as fontes pagadoras, puxa todas as informações que outras pessoas informaram em relação àquele contribuinte. Ele tem que ir lá e fazer os ajustes devidos, sob pena de, uma vez indo à malha, ele ter que explicar o porquê que tem aquela informação. E aí ele falar que estava na pré-preenchida não vai ser uma informação. Não é desculpa. Não é desculpa, não vai ser aceito pela Receita. E com relação às alterações, a gente teve uma... Mudou o limite, né? O valor, né? De rendimento. Até o ano passado o valor era de R$ 28.559,70. Trouxe uma prova aqui, porque são muito são muitas informações. E esse ano é de R$ 30.639,90 de rendimento tributável. Então, salário, valor que a pessoa autônoma recebe, aluguel, são rendimentos tributáveis. Nesses valores, a partir do rendimento total do ano calendário de 23, ou seja, 1º de janeiro a 31/12, a pessoa recebeu mais do que R$ 30 mil, 30.600, ela tem a obrigação de declarar. Essa é a primeira mudança, a atualização desse valor não é tão grande assim. A segunda atualização, aí sim já é mais significativa, é das rendas não tributáveis. Vamos colocar aqui. O que seriam elas? Doação, principalmente, doação ou recebimento de herança em dinheiro, e também rendas tributáveis, mas na fonte, quando a empresa, por exemplo, faz a retenção na fonte. O contribuinte, ele tinha até a última declaração do ano passado que declarar quando ele tivesse R$ 40 mil no ano. Agora são R$ 200 mil. Aumentou bastante, nessa faixa aumentou bastante. Com relação ao patrimônio, mesmo que não seja então a renda, né, o que a pessoa tem de imóvel, participação em empresa, veículo, etc. Até ano passado, R$ 300 mil, esse ano agora 800 mil. Tá? Então quem tem um patrimônio nessa faixa, nesse intervalo, até o ano passado era obrigado a declarar, agora não é mais. E quem tem atividade rural, a receita bruta da atividade até o ano passado
era de 142.798,50 e agora é de 153.199,50. Então também teve esse reajuste. Agora, doutor, desculpa te interromper, depois o senhor prossegue aí com as demais informações, mas eu declarei até o ano passado. Esse ano eu não atingi o limite dos 30. Certo. Eu estou dispensado automaticamente? Sim. Porque existe uma lenda recorrente de que uma vez declarou, vai ter que declarar sempre. Isso não existe. Não, não existe. Não existe porque a Receita Federal tem na declaração do imposto de renda, talvez o principal conjunto de informações da pessoa física. Mas essas informações têm que ter alguma utilidade para a Receita. Sobretudo para fins de tributação, que é o objetivo, né? Principal. Não é o único, mas é o objetivo principal da declaração. Então, se você não atingiu um valor aqui de rendimento tributável para a Receita conferir se você tem ou não que fazer algum ajuste, aí você vai ter que fazer um pagamento complementar ou você vai ter direito à restituição, você não precisa declarar. Significa que, e é importante colocar também essa informação, aquele contribuinte que não tem a obrigação de declarar, ele tem a opção de declarar. E aí a declaração pode ser feita da mesma forma e ele vai seguir as mesmas regras de quem optar por fazer a declaração, de quem tem a obrigação de fazer. Né? Okay. Então ele não precisa, mas ele pode. Alguns casos é importante até para fins de financiamento bancário, comprovação de renda, ou até para mostrar a evolução patrimonial dele para a Receita, visando algum evento que ele imagina que possa acontecer nos próximos anos, alguma coisa assim. Nem sempre quem não tem obrigação não deve declarar. Muitas vezes é importante a pessoa declarar, até porque se ela não tem obrigação de declarar, muito provavelmente ela não vai ter imposto a pagar. E quem é MEI? Ele também tem que declarar imposto de renda? Sim, também tem que declarar o imposto de renda. Dentro da mesma regra? Sim. Só se ele tiver faturamento até 30 mil? Sim. A figura do MEI, ela é uma figura tributária para fins de regularizar uma situação de uma pessoa física prestando serviço, geralmente. Um prestador de serviço. Exatamente. Né? Então, em regra, ele tem que fazer a declaração, tem a obrigação de fazer a declaração da mesma forma, se ele tiver dentro da obrigatoriedade, acima dos 30 mil. Acima dos 30 mil. Até os 30 ele está dispensado também. Sim. Dono de empresa sem ser MEI, empresa constituída, esse obrigatoriamente tem que fazer sempre? Depende. Depende também. Porque não é o fato dele ter ou não uma empresa que faz com que ele tenha a obrigação de declarar o imposto de renda. Ele vai ter a obrigação de fazer essa declaração, nesse contexto do empresário, que não é MEI, em duas hipóteses. Ou a empresa tem um valor maior do que o patrimônio mínimo para declarar, então uma empresa que vale hoje mais de 800 mil reais, ele sendo sócio, ele tendo as cotas daquela empresa, necessariamente ele tem um patrimônio acima dos 800 mil, então ele tem que declarar por esse motivo. Ou a empresa fez para ele distribuições de lucro, que é um rendimento não tributável, um rendimento isento até o momento pelo menos. Já estão querendo mexer nisso também, né? Estão querendo. Então, se ele tem um rendimento não tributável acima de 200 mil reais, tendo recebido de distribuição de lucro da empresa, ele passa a ter essa obrigação também. Então, ele tem que olhar não para a empresa, e sim para ele, o que aconteceu no ano calendário em relação ao CPF, não em relação ao CNPJ. Entendi. Então, tem que ser mesmo de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Exatamente. Do CPF, ou seja, da sua movimentação pessoal. Exatamente. Estamos conversando com o advogado Frank Humbert Pool, que é especialista em direito tributário, dando para a gente aí as orientações necessárias para a gente fazer a declaração do imposto de renda e ficar quites com o leão. Doutor, quais são que medidas que a gente deve adotar para garantir restituição? Porque eu tive a renda maior do que 30 mil, exige que eu faça a declaração, porém, em razão das deduções, eu posso ter restituição. Como é que funciona isso exatamente? E como é que eu devo fazer a declaração para garantir essa restituição? Perfeito, vamos lá. As deduções do imposto de renda, elas seguem um modelo de duas opções que ficam a cargo do contribuinte fazer a escolha. Você tem a possibilidade de fazer o desconto simplificado, então você vai ter aquela base de cálculo, aquele rendimento que teve durante todo o ano calendário somado, vai aplicar um valor ali a título de correção de 20%. E aí você vai ter um valor a pagar ou a receber. Essa é a primeira opção. Geralmente, pessoas que não têm filhos, não têm dependentes, não têm como comprovar muitos gastos com saúde, com educação, com previdência privada, com pensão alimentícia, essas pessoas tendem a ter mais vantagens fazendo o modelo simplificado. O segundo modelo, aí sim é um modelo completo,
você precisa apresentar todas as deduções permitidas em lei, são essas que eu acabei de falar, e aí você faz a apuração do que ficou de base de cálculo, e aí você faz a aplicação da tabela progressiva para saber se no ano anterior você pagou a mais, você vai ter direito à restituição, se pagou a menos, vai ter que fazer o pagamento complementar. É importante que esses dois modelos, eles são de escolha do contribuinte e nos sistemas da Receita, tanto o PGD, que é o Programa Gerador da Declaração, quanto no aplicativo do Meu Imposto de Renda, existe a opção do contribuinte, o sistema faz o cálculo para o contribuinte para ver qual é a melhor forma dele escolher entre o simplificado ou o completo. Então a recomendação que eu faço é, faça a declaração considerando o modelo completo, colocando todas as deduções que você tem, e no final, antes de fazer o envio da declaração, você olha no sistema, tem lá a opção pela tributação, e você faz os dois modelos para ver o que é mais vantajoso. Tá? Então é importante fazer... É possível fazer isso, então? É possível e até uma recomendação da Receita. É algo... A própria Receita orienta. Porque a Receita Federal ela deve orientar, além de arrecadar, óbvio que é a função principal dela, mas ela tem a obrigação de orientar o contribuinte. Então se a lei permite que se faça o desconto simplificado e também permite, por outro lado, a declaração completa, com todos os descontos ali, ela tem que fazer a orientação correta para o contribuinte não pagar mais. Doutor, algumas pessoas acham que você colocar o CPF na nota, principalmente aqui em São Paulo, porque tem a nota paulista, vai implicar em mostrar para a Receita Federal que você está gastando, o que você está gastando. E aí tem gente que fala, não, eu não coloco CPF porque a Receita Federal depois vai me pegar. O que existe de lenda disso? O que isso pode implicar? Por exemplo, eu tenho um salário X e eu coloco nota fiscal na compra do meu cunhado, na compra do meu pai, na compra do meu irmão, e de repente eu tenho no meu CPF uma compra excessiva que supera a minha receita mensal. Isso pode trazer algum conflito na hora da declaração do imposto de renda? Vamos lá, é um tema bem complexo esse. Primeira questão, com relação à nota fiscal em si, você informar o CPF, na verdade é uma medida estadual, né, do governo do estado, para forçar ou para ajudar a fiscalização para as empresas, para os comerciantes, fazerem a escrituração correta daquela mercadoria, fazer a baixa no estoque, fazer a venda, emitir o cupom fiscal. Burocrático. Fiscal. É uma questão voltada, a princípio, para fins de ICMS, principalmente do tributo estadual. É a Fazenda do Estado que acompanha se aquela empresa está emitindo nota. Basicamente, então... Na verdade, é uma fiscalização da empresa. Exato. Tem nada a ver com o contribuinte. Quando você coloca o seu CPF ali, você automaticamente faz com que a empresa tenha que declarar que ela fez a venda. Que ela fez a venda. Então, é em cima da empresa. Agora, eu não consigo negar para você que hoje em dia, com os sistemas informatizados... Tudo interligado, né? É tudo interligado. Então, por exemplo, o contribuinte faz a venda de um imóvel, recolhe TBI, faz a escritura, faz o registro de imóveis. Vai chegar aqui na declaração, se ele não fizer essa informação, a Receita vai saber, pela prefeitura, pelo cartório. De alguma forma, De alguma forma. Então, óbvio que se você coloca o seu CPF de forma indiscriminada, de forma incompatível com o que você tem de rendimento, isso pode chamar a atenção da Receita Federal, sim. E aí você vai ser notificado a se explicar o porquê que você está gastando mais do que você está recebendo. Então... É preciso aí ter um equilíbrio. O equilíbrio. A recomendação você está fazendo a compra, é compatível com a sua remuneração? Ok, existem aí benefícios que a legislação estadual acaba concedendo, de restituição em relação à nota fiscal paulista, por exemplo, mas, no geral, não é recomendado que você coloque seu CPF indiscriminadamente para compras que são superiores ao que você consegue comprovar. Aquela compra diária, cotidiana, do pãozinho, do mercado, não tem problema. A grande questão é falar, comprou uma geladeira, não, põe meu CPF. Comprou não sei o que de valor mais alto. Aí, de repente, você vai comparar ali, o cara ganha salário mínimo. Está comprando geladeira, 5, carro. Não, exatamente. Aí a Receita já vai partir da premissa de que você... Aí o leão vai regalar o olho. Vai partir da premissa de que você tem uma omissão de renda. Você omitiu alguma coisa ali na sua declaração e aí a punição para isso, ela não é só o tributo, ela vem com o tributo, a Selic, que é a correção de juros e correção monetária propriamente, e multas. Aí, dependendo da situação, se for algo que a Receita entenda que você agiu com fraude, com má fé, você pode chegar até 150% de multa, 75%, são multas pesadas. É bem pesado. É bem pesado. Doutor, eu não fiz a declaração o ano passado,
eu tenho que fazer esse ano porque eu atingi o limite. Como é que eu corrijo essa situação? Porque quem não faz a declaração paga multa, né? Paga multa. Quem tem obrigação de fazer e não faz, paga multa. É uma multa de R$ 165,74, não é uma multa assim tão alta, ou de 1% por mês do imposto devido. A maioria das pessoas acaba caindo no mínimo dos R$ 165. Agora, se você tem um imposto muito alto que apurou ali naquele período, você teria que pagar 1% ao mês. Então, a gente está falando aí de mais ou menos 10% do imposto, fora o imposto em si que você tem que pagar com correção também. A multa pela não entrega. Porque você paga a multa, mas isso não significa que você vai deixar de pagar o imposto, né? Se você tiver que pagar imposto. Se você tiver que pagar imposto em relação ao ano anterior, são duas multas. A multa por você não entregar a declaração e a multa por você não pagar o imposto. E o imposto mais... por não pagar o imposto? Mais o valor da multa do imposto. E mais o valor da... a multa de não pagar o imposto é a multa de não fazer a entrega. Eu digo juro. Juros você paga também. Também paga o juro. Paga a Selic. Então você paga multa por não ter pago o imposto e juros sobre o imposto devido. E mais o imposto. E mais o imposto, obviamente. Mas você não fez a declaração do ano passado, não estando no procedimento de fiscalização, você pode fazer a entrega durante os 5 anos seguintes ao período final do prazo anterior. Então, você acabou 31 de maio de 23, você tem até 31 de maio de 28 para fazer. Mas eu consigo fazer a declaração desse ano sem fazer a anterior? Consegue. O ideal é que você já faça dia, junto, né? Porque você, por exemplo... Acaba esquecendo. Não, e assim, vão existir necessariamente conflitos ali, vão ficar informações vagas. Por exemplo, você comprou um veículo, um imóvel em 2022, você deveria ter declarado em 23. Isso. Como é que você vai declarar agora? Em tese, você já tem que ter declarado aqui também, mesmo que você não fez essa daqui. Aí você volta e faz essa. Então a recomendação não fez, o ideal faça a declaração, faça o pagamento pelo menos da multa pela não entrega. Aí, com relação ao pagamento do imposto, da multa do imposto, da Selic, há parcelamentos também que o contribuinte pode optar por regularizar essa situação e faça a desse ano também. Estamos conversando com o Dr. Frank Humbert Pool, advogado especialista em direito tributário, ele que é sócio e CPO da Sociedade de Advogados Maravalhas, trazendo para a gente aí informações importantes, orientações importantes a respeito da declaração do imposto de renda. Doutor, ainda mais uma informação que eu gostaria de saber do senhor. Sempre existe uma correria muito grande para fazer a doação de parte do imposto para entidades. Eu tenho que fazer isso no ano vigente, no ano em exercício. Não adianta eu agora, na declaração, tentar fazer apontamento daquela doação que eu fiz esse ano, porque ela só vale para o exercício anterior. Então, se eu quero que essa doação seja acreditada no meu imposto de renda, eu tenho que fazer no ano em exercício, para depois, quando chegar a época da declaração, eu poder apontar ela, né? Exatamente. São duas questões. Primeiro, a doação que você faz durante o ano calendário, você precisa documentá-la, para quando chegar a hora da declaração, você fazer a informação que fez essa doação, tá? Então, obviamente, se você fez essa doação em 24, agora, na época da declaração, você vai ter validade, ela vai ter validade, vai ter alguma utilidade para o ano que vem. 25. Exatamente. Agora, o que você pode fazer também é optar por direcionar um pouco do imposto, até 6%, para algumas entidades agora, na hora que você apura. Tem como eu fazer isso agora? Tem como, mas para o contribuinte ela não traz uma vantagem direta, mas de forma geral você tendo uma opção de escolher onde você quer que o seu dinheiro seja direcionado, acaba até que moralmente válida a opção, né? Mas então, doações que você vai fazendo durante o ano calendário só vão ter validade para declaração do ano seguinte, porque é importante colocar, o ano calendário é esse que começa no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro. É esse o período que a Receita quer saber. Se você vendeu carro, se você comprou alguma coisa, teve renda superior ao mínimo aqui em dia 1º de janeiro de 24, não tem mais importância. O que vale é esse daqui. A declaração é feita no exercício 2024, referente aos fatos de 2023. Então, você vai doar agora diretamente para a instituição, para os fundos, etc., vai valer para 2025. Doutor, agora falando de uma questão mais jurídica mesmo, já chegou para o senhor, para o escritório, algum caso em que o contribuinte teve que entrar na justiça contra a Receita Federal por um erro de contabilização, de restituição,
por parte da Receita? Sim. É comum isso? É comum. É comum por alguns motivos. O primeiro, na hora da declaração, o contribuinte acaba cometendo algum equívoco, isso acontece, ou no cruzamento das informações entre CPFs, entre CNPJ e CPF, as informações não batem. Automaticamente esse contribuinte cai na malha fiscal, na malha fina. Ele é muitas vezes intimado a se manifestar, notificado para apresentar os motivos daquele ponto, daquela discussão que a Receita está levantando, e nesse momento também, muitas vezes ele acaba não conseguindo mostrar a razão que ele tem no caso. Então, um exemplo prático, pago pensão alimentícia, fiz o pagamento correto dentro do exercício, fiz a declaração. A pessoa que recebeu, responsável por esse menor que recebeu, não declarou, vai dar conflito. Vai cair na malha. Eu vou ser intimado já a pagar algum imposto? Não. Você vai ser intimado a se manifestar, a esclarecer. Aí eu tenho que apresentar o comprovante de que eu fiz esse pagamento. Você apresentou o comprovante do pagamento, principalmente o comprovante bancário, não tem mais discussão, a Receita tende a aceitar. Você não apresentou algum outro tipo de documento que não era bem aquele que a Receita pediu, ou não apresentou dentro do prazo, a Receita vai dar prosseguimento na cobrança. Mesmo você perdendo o prazo, mesmo você apresentando um documento errado, vamos colocar assim, não apresentando exatamente o que a Receita pediu, o contribuinte, assim como o cidadão de uma maneira geral, ele sempre tem o judiciário para se socorrer. A justiça, ela, né, não se afasta da justiça a análise de lesão a direito. Então, mesmo que você tenha ali perdido um prazo administrativo, não tenha feito a apresentação correta do que foi solicitado, você pode e deve sim acionar o judiciário. Tá certo, doutor. Para a gente terminar, naquela câmera 1 ali, passa bem rapidamente quais são as dicas básicas para que eu possa fazer minha declaração do imposto de renda, receber uma eventual restituição o mais rápido possível, porque a gente sabe que a Receita libera por lotes, e tem alguns que são, por lei, são preferenciais, e outros que por conta da agilidade no envio já recebem mais cedo também. Então naquela câmera 1 ali, passa para a gente a dica de serviço, bem resumidamente, para quem está ligando a TV agora. Bom, a primeira dica é saber se o contribuinte tem a obrigação de declarar ou não. Essa é a primeira dica. Para isso, a Receita lançou esse ano, especialmente, o chatbot de Leão. Nele, o contribuinte vai poder fazer pergunta à Receita Federal e a inteligência artificial vai fazer a resposta ali da análise se precisa declarar ou não. Não conseguiu identificar, o chatbot não deu a resposta que o contribuinte quis, ele precisa se informar, ele tem o site da Receita Federal, tem perguntas e respostas, tem o núcleo de apoio fiscal, que inclusive em Marília é aqui na Unimar, para conversar com estudantes de contabilidade e saber se ele tem que declarar ou não. Feita essa análise inicial, tenho que declarar, ou por algum motivo prefiro declarar. Ele tem que fazer o cadastramento ali no GovBR e decidir, eu tenho uma situação complexa o suficiente para ir atrás de um profissional especializado ou eu consigo fazer sozinho? Se eu entendo ali que tem uma complexidade, se eu fico com alguma dúvida que eu não consigo tirar facilmente, a recomendação é que se busque um profissional da área que vai conseguir fazer a declaração de uma forma mais correta. Consigo fazer? Vou utilizar o modelo pré-preenchido. Vou olhar todas as informações ali constantes, corrigir o que tiver que ser corrigido e fazer a entrega. Uma outra recomendação, não deixar para o último dia, não deixar para a última semana, para o final do prazo, por alguns motivos. Dentro desse contexto, o contribuinte pode ter alguma dúvida que demande, por exemplo, um documento de uma fonte pagadora, uma informação de um terceiro, ou até uma consulta com algum contador ou algum advogado tributarista, e se ele estiver no final do prazo, ele não vai ter condições de fazer. Inclusive, até o NAF de Marília colocou o prazo de atendimento até dia 25 de maio, ou seja, antes do final da declaração. E, no fim, também, fazendo a declaração antes do prazo final, o contribuinte consegue ter uma certa preferência na restituição. Existem os idosos, pessoas com moléstia grave, professores, existe uma gradação de quem tem essa prioridade, mas um critério de desempate é a data da entrega, né? Então a restituição começa a ser paga no dia 35 de maio, para você ficar no primeiro lote, no segundo lote, quanto mais cedo você entregar, melhor. Acho que essas são as informações mais importantes e agradeço o convite novamente, fico à disposição.